No phone. Hutis, tis Verstappen ihm. Niet Ovaltrak, no Ovaltrak. Same inpast, wie cabeça de gasolina, explain nof. Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Boteco F1, meu nome é Sérgio Civerli, já faz muito tempo mesmo que vocês me pedem para comentar o que aconteceu no GP dos Estados Unidos de 2005. É engraçado que conforme mais o tempo passa, mais a gente começa a ver que a idade está chegando, né? Porque tem muita gente aí que assiste o Boteco F1 que não era nascido em 2005, olha só que loucura. Ou nasceu pouco tempo antes e era muito jovem, não lembra direito como funciona. Então vamos explicar um dia que ficou marcado como uma das maiores vergonhas da história da Fórmula 1. Tudo começou quando Ralf Schumacher perdeu o carro dele durante os treinos livres e bateu muito, mas muito forte mesmo. Ele inclusive não participou mais do final de semana e foi substituído pelo brasileiro Ricardo Zonta, que era piloto de testes da Toyota na época. Curioso é que o Ralf Schumacher já tinha tido um acidente parecido em 2004, quando ele perdeu também o controle da Williams e bateu na mesma curva 13 lá de Indianápolis. Lembrando que a Fórmula 1 não usa o layout oval do circuito e sim o misto. Inclusive nós já falamos porque um carro de Fórmula 1 não pode guiar no circuito oval nesse vídeo aqui, um dos primeiros do canal. Pouco tempo depois, ainda na sexta-feira, a Michelin confirmou que os seus pneus, os compostos que ela tinha levado para o circuito, não aguentariam mais de 10 voltas. Passasse de 10 voltas, seria inseguro correr com esses compostos. Tudo isso se deve à natureza da curva 13, que tem um ângulo muito diferente por ser parte do circuito oval da Indy, em relação ao que os carros da Fórmula 1 estão acostumados. A Michelin tentou de última hora trazer pneus lá da França para os Estados Unidos, mas não adiantou nada. A mesma característica de falha continuou acontecendo. As equipes que usavam os pneus Michelin em 2005 eram BAR, McLaren, Red Bull, Renault, Sauber, Toyota e Williams. Importante lembrar que em 2005 a Fórmula 1 introduziu uma nova regra que as equipes não poderiam trocar pneus durante uma corrida. Inclusive é desse ano que a gente tem aquele famoso abandono do Kimi Raikkonen em Nürburgring, que o pneu estava totalmente quadrado, ele estava tentando levar o carro até o final para conseguir uma vitória. Inclusive, fala-se, né, que se ele tivesse parado e trocado o pneu, ele até conseguiria um pódio, porque em questão de segurança você pode trocar o pneu, não poderia por questão de estratégia. E o Kimi Raikkonen teve uma quebra na suspensão justamente pelo pneu muito quadrado. Então, nesse ano, as equipes não poderiam trocar os pneus. Ao mesmo tempo, Indianápolis tinha feito uma mudança no asfalto. Eles tinham pavimentado o circuito com um novo asfalto que teria contribuído para esse problema. O que aconteceu? A Michelin mandou uma carta para a FIA falando: o nosso pneu ele não aguenta mais de 10 voltas nesse circuito. E os representantes dos times, tirando o Jean Todt e o Bernie Ecclestone, se reuniram. O presidente da FIA, o Max Mosley, estava na Europa e o Jean Todt não participou, dizendo: esse problema não é da Ferrari não, esse problema aí é de vocês e da Michelin que não trouxe os pneus necessários. A Bridgestone trouxe pra gente. E aí, qual que é a parada? Só que tinha uma coisa importante: a Bridgestone tem a marca Firestone, que já está acostumada com o circuito de Indianápolis e já fornecia pneus para Indy e para Pro Racing. Então, eles se reuniram no sábado e chegaram a algumas propostas. A primeira dela foi diminuir a velocidade dos carros com pneus Michelin na curva 13. Essa proposta foi negada devido a uma questão de segurança. Seria perigoso os carros diminuírem velocidade ali, seria tão perigoso quanto os pneus, e também colocar uma chicane na curva 13. Isso foi vetado pela FIA,
que, segundo o Max Mosley, presidente da FIA na época, iria descaracterizar o circuito. A chicane seria colocada sem testes prévios, o que poderia ser perigoso também. Então a FIA vetou. Mas, no domingo, nós tivemos uma outra reunião. A FIA falou o seguinte, nós permitimos que vocês troquem os pneus durante a corrida. Só que aí os carros com pneus Michelin teriam que parar a cada 10 voltas. Eles não conseguiriam lutar pela vitória, mas poderiam lutar por pontos ali. É uma coisa que o Max Mosley depois disse, se os carros com pneus Michelin tivessem largado, eles poderiam brigar por pontos, uma estratégia diferente, mas ficaria uma espécie de corrida de pelotão A e pelotão B, né? Então não seria tão legal assim. Segundo Paul Stoddard, que era o diretor da Minardi na época, eles chegaram a uma conclusão e todos concordaram em instalar uma chicane na curva 13. Mas, segundo Stoddard, o Jean Todt foi contra e a FIA também, que acabou vetando toda essa possibilidade. E a FIA disse o seguinte, se vocês instalarem a chicane, nós não vamos considerar a corrida como um evento que dará pontos para o campeonato. Será uma espécie de corrida amistosa, que não vale para o Campeonato Mundial de Pilotos e Construtores. E tinha uma outra questão importantíssima e legal, que era uma lei do estado de Indiana, nos Estados Unidos, que dizia que, caso profissionais fossem colocados numa situação de risco de propósito pelos seus empregadores, eles poderiam entrar com um processo legal contra os seus empregadores. Então, os diretores dos times da Fórmula 1, dos pneus Michelin, ficaram numa enrascada. Se eles colocassem os pilotos para guiar, mesmo que não tivessem um acidente, eles correriam o risco de serem processados. Não tanto pelos pilotos, mas até pelo Estado. O Estado consideraria que aquela corrida foi perigosa, os pilotos, tanto para todo mundo que está no autódromo, né? Então, por causa de todo esse imbróglio, o que aconteceu? Segundo o Stoddard, todos os times menos a Ferrari, olha só, todos os times menos a Ferrari decidiram não participar da corrida. Só que de última hora, segundo o Stoddard, a Jordan decidiu participar da prova, Jordan que corria com pneus Bridgestone. Então a Minardi seguiu a decisão da Jordan e participou da prova também. O mais difícil de tudo isso é que isso meio que foi mantido em segredo, o público não sabia que isso estava acontecendo. Então tínhamos de 110 a 130 mil espectadores em Indianápolis quando todos os carros largaram para a volta de apresentação. Só que ao final da volta de apresentação, as equipes com pneus Michelin foram para os boxes, enquanto apenas 6 carros alinharam para a largada da corrida. Ouviu-se vaias, ouviu-se gente jogando garrafa, latas, tentando jogar para dentro do autódromo. Foi uma loucura. Já pela volta 10, o circuito estava praticamente vazio. Inclusive, muitos fãs foram até as bilheterias do autódromo pedir o dinheiro de volta. E você sabe que Fórmula 1 não é barato. E vale lembrar também que tem gente às vezes que sai do Canadá, que sai do México, que sai de outros países para acompanhar a Fórmula 1. Então imagine a raiva dessas pessoas. Foi uma das cenas mais vergonhosas da história da Fórmula 1 e até hoje a categoria não se recuperou desse vexame dentro dos Estados Unidos, apesar de ter um dono norte-americano, um dono estadunidense como a Liberty Media nesse momento. Eles estão tentando melhorar isso e geralmente o circuito das Américas, em Austin, recebe um grande número de pessoas por lá, mas tem muita gente que viu aquilo acontecer que não quer ver mais a Fórmula 1 nem pintada.
A FIA ameaçou até entrar com um processo contra as equipes, mas tudo isso foi por água abaixo. E se estudou também fazer uma segunda corrida em Indianápolis em 2005, que também não foi para frente, mas fica o exemplo aí, né, de que uma situação tão complicada, um erro da Michelin, querendo ou não, né, foi uma corrida que acabou praticamente encerrando o ciclo da Michelin na Fórmula 1, e a falta de um senso comum, de um bom senso entre as equipes, acabou gerando uma das notas mais terríveis da história da Fórmula 1. O Michael Schumacher venceu a prova, a única vitória dele em 2005, com o Rubens Barrichello na segunda posição e o Thiago Monteiro na terceira posição, o primeiro e único pódio de um piloto português até agora na Fórmula 1. Também, os últimos pontos que a Jordan marcou na Fórmula 1 foram nessa corrida. E aí, amigo cabeça de gasolina, você tem alguma sugestão de pauta aqui para o Boteco Mania? Coloca aqui na caixa de comentários, tudo bem? Eu sempre tento ler o máximo possível delas. Se você não está inscrito, não esqueça de se inscrever, compartilha com seu amigo cabeça de gasolina que não conhece o Boteco F1 e deixa o like, mano, porque ajuda demais o Boteco F1. O seu like é a nossa força aqui, então pode colocar o like aqui, tudo bem? E como sempre, muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência e até o próximo vídeo. Até lá!